Alice está por aqui já comigo para a gente falar sobre o esporte. Começo de semana, né, Alice? Sempre daquele jeito, cheio, movimentado, com muitas partidas durante o fim de semana. Bom dia. Bom dia, Márcio. Bom dia a todos que nos acompanham nesse começo de semana. Exatamente, segunda-feira tradicional por aqui, né? Sempre trazendo todas as partidas, os resultados com os nossos catarinenses, que foi assim meio equilibrado. A gente, infelizmente, começa com um resultado negativo, que é a Série B. O Avaí entrou em campo no sábado em um confronto direto pelo G4 contra o Coritiba. Partida fora de casa e quem levou a melhor foi a equipe paranaense, com direito à falha do goleiro do Leão. Bom, por enquanto acho que o material não está no ponto, né? Tá na mão? Vamos rodar então, por favor, como é que foi a partida entre Coritiba e Avaí. Em um ataque que parecia ser promissor, Felipe Machado mandou na área. Igor Bum deixou a bola passar e Alex Silva aproveitou. 1-0 Coritiba. Na cobrança de falta para o Avaí, Marquinhos Gabriel bateu, a bola desviou na barreira e enganou o goleiro do Coxa. 1-1 no Couto Pereira. Um pontinho fora de casa estava bom, mas Carlos de Pena entrou em ação. O uruguaio chutou rasteiro para garantir a vitória paranaense. Final, Coritiba 2, Avaí 1. Pela Série B, só o Avaí entrou em campo. A gente tem mais duas equipes entrando em campo pela mesma rodada, mas hoje, a começar pela Chapecoense. Chapecoense que vai ter o confronto em casa. Vai jogar lá na Arena Condá contra o Amazonas às 7 horas da noite. Quem também entra em campo, só que um pouquinho depois, é o Criciúma, só que jogando fora de casa. Tigre enfrenta o Paysandu às 9 horas da noite e vai ter um confronto em tanto pela frente. Quem traz as informações é o Rafael Niero pra gente. Ai, desculpa, gente, achei que tinha um boletim na mão aí do Rafael Niero. Então vamos só com as informações. O Criciúma entra em campo fora de casa na Arena Curuzu contra o Paysandu. Dois confrontos importantes aí para as nossas equipes catarinenses. E na Série C, o Figueira se deu bem. Quer dizer, se deu bem. Oh, meu Deus, hoje tá difícil. Começando a semana daquele jeito enrolado. Figueirense levou a melhor, já o Brusque, que não se deu bem na Série C. Vamos acompanhar como é que foram os resultados dessas duas partidas. O Brusque entrou em campo com chances de assumir a liderança e até abriu o placar contra o Confiança. João Veras recebeu de Robinho para colocar o quadricolor na frente. Mas depois disso a equipe sergipana não quis saber, dominou o jogo. Neto deixou tudo igual. E só 6 minutos depois, Thiago Santos virou para o time da casa. Fim do primeiro tempo e na volta tudo a mesma coisa. O Confiança chegou ao terceiro gol com Rafinha. Gol! E o quarto veio aos 32 minutos e foi de Eduardo Moura. Terminou assim, Confiança 4, Brusque apenas 1. O Figueirense venceu o Botafogo da Paraíba pelo placar mínimo. A bola sobrou para o zagueiro Líger, que de cabeça garantiu mais uma vitória para o Furacão do Estreito. Final, Figueirense 1, Botafogo da Paraíba 0. Resultado positivo, né, para a equipe alvinegra, torcida em peso acompanhando a partida e a equipe alvinegra saindo aí da zona do perigo da Série C, que continue assim, espante aquela má fase. E tivemos duas equipes entrando em campo pela Série D. O saldo foi muito positivo para os catarinenses. Tivemos duas vitórias. O Jack venceu na Arena Joinville e o Barra fora de casa. O Barra enfrentou o Guarani de Bagé, no Rio Grande do Sul. O primeiro gol do Pescador foi do camisa 9, Renan Bernabé. A equipe de Balneário Camboriú ampliou com Elvinho. Final, Guarani 0, Barra 2. Com a Arena Joinville lotada, o Jack venceu o Brasil de Pelotas pelo placar mínimo. O gol da vitória do tricolor saiu dos pés de Júlio César aos 40 minutos do segundo tempo. E hoje, ainda pela Série D, o Marcílio Dias entra em campo contra o São Luís de Ijuí. A bola vai rolar a partir das 8 horas da noite no estádio Gigantão das Avenidas. Resultado que você acompanha amanhã no esporte aqui no SC no Ar, e a gente espera que complete aí esse trio de vitórias para os nossos catarinenses.
E vamos falar do Brasileirão? 10 jogos movimentaram a rodada. Corinthians e Vitória se enfrentaram na Neoquímica Arena, jogo transmitido aqui na tela da NDTV Record, e por lá a rede não balançou, terminou zerado. Mas a gente sabe que nas outras partidas teve muito gol. Na Fonte Nova, William José de cabeça abriu o placar para o Bahia contra o São Paulo. E o camisa 12 fez outro, de pênalti, ampliou para o Esquadrão de Aço. Em uma penalidade também, Luciano descontou para o São Paulo. Final, Bahia 2, São Paulo 1. Em São Januário, o Bragantino se deu bem contra o Vasco. Com 1 minuto de jogo, o jovem Guilherme Lopes fez o primeiro do Massa Bruta. O segundo gol do time paulista foi marcado pelo paraguaio Isidro Pita. Final, Vasco 0, Bragantino 2. No estádio Maião, o Mirassol venceu o Sport pelo placar mínimo. O lateral Reinaldo, de pênalti, marcou o único gol da equipe paulistana. Em Caxias do Sul, Bright White, de pênalti, abriu o placar para o Grêmio contra o Juventude. Ainda na primeira etapa, Christian Oliveira ampliou para o tricolor gaúcho. Final, Juventude 0, Grêmio 2. No final da partida, Neymar fez para o Santos, mas foi com a mão e levou o segundo amarelo, sendo expulso do jogo. O Botafogo aproveitou que estava com um a mais e marcou. Arthur foi o nome do gol da vitória botafoguense por 1-0 na Vila Belmiro. No Maracanã, o Flamengo atropelou o Fortaleza. O artilheiro Arrascaeta fez o primeiro do Mengão. Everton Araújo foi o autor do segundo gol. Logo depois, Luiz Araújo marcou o terceiro do Flamengo. Michael fez um bonito gol, o quarto da equipe carioca. E para fechar a goleada, Luiz Araújo fez o segundo dele e o quinto do Mengão. Final, Flamengo 5, Fortaleza 0. O Atlético Mineiro ganhou do Ceará fora de casa pelo placar mínimo. Rony fez o único gol da partida para a equipe mineira. E no Mineirão, o Cruzeiro ganhou do Palmeiras. Com menos de 5 minutos de jogo, Caio Jorge balançou a rede 2 vezes e colocou o time mineiro em vantagem. O Verdão descontou com Alan. Final, Cruzeiro 2, Palmeiras 1. E para fechar no estádio Beira-Rio, o Fluminense venceu o Internacional. Serna marcou no começo do jogo o primeiro gol. E Paulo Baia garantiu a vitória carioca. Fluminense 2-0. É força de futebol no fim de semana. Agora a gente fechamos o Campeonato Brasileiro para começar a falar da Série B do Campeonato Catarinense. Já tivemos um clássico nesse início de campeonato. Metropolitano e Beck se enfrentaram no SESI, em Blumenau, algo que não acontecia desde 2019. Emerson Luiz traz os detalhes para a gente. Olá, Alice, bom dia a você, bom dia a todos ligados na NDTV Record. Foi um momento especial aqui para os blumenauenses que não assistiam a um jogo de futebol profissional desde 2019. E o futebol voltou com festa, com as duas torcidas enchendo o SESI, protagonizando aí um espetáculo à parte. Já dentro de campo, Metropolitano e Blumenau ficaram devendo. É a estreia, é verdade, primeiro jogo, muita expectativa, pessoal ainda vindo de preparação física, principalmente, perna pesada, mas no fim, vitória do Beck para cima do Metrô por 1-0 com esse gol do camaronês Henry Paul. Ele saiu do banco para confirmar os 3 pontos do tricolor. Meio do ex, né? Não falha. Todo o respeito que eu tenho pela torcida adversa. Mas eu sou jogador do Blumenau hoje, né? Então tem que fazer gol pelo Blumenau e respeitar os adversários. O Jean Kleber, volante experiente que passou pelo Avaí, analisou o jogo da seguinte maneira. No seu entendimento, o Metropolitano perdeu o jogo por detalhes. Fala que foi detalhes, né? Como a gente fala de clássico, às vezes clássico não se joga, ele se ganha. Um descuido acaba definindo uma partida, não diz muito o que poderia ser o resultado. Acho que até o empate poderia ser até um pouco mais justo, mas a gente fala que no futebol não tem justiça, é tentar recuperar o mais rápido possível para tentar recuperar contra o Tubarão. A Série B catarinense prossegue no próximo final de semana. No sábado, novamente aqui no SESI, o Blumenau recebe o Camboriú e domingo o Tubarão recebe o Metropolitano no sul do estado. Voltamos contigo, Alice.
Valeu, Emerson. Outra partida que movimentou a primeira rodada da Série B foi entre Juventus e Porto. O moleque travesso aprontou e venceu com tranquilidade no estádio João Marcato. PH, Giovanni e Lucas fizeram os gols da equipe de Jaraguá do Sul. Hoje temos mais 2 jogos para fechar a primeira rodada. Carlos Renault de Brusque encara o Fluminense de Joinville no estádio Augusto Bauer às 7h30 da noite. E um pouco mais tarde, às 8h, o Nação enfrenta o Camboriú na Arena Joinville. Agora bora falar de futsal. O sonho do título na Libertadores para o Jack foi adiado. O tricolor acabou perdendo para o Magnus Sorocaba na semifinal. A Drica Varini atualiza o campeonato pra gente agora. Bom dia, Drica. Bom dia, Alice. Bom dia a todos que estão assistindo ao SC no ar. E o sonho da Libertadores para o Jack Futsal precisou ser adiado. O tricolor enfrentou o atual campeão Magnus na semifinal e acabou sendo derrotado por 2-1, dando adeus a este sonho em 2025. O Jack Futsal não conseguiu colocar intensidade contra o time que fez uma partida praticamente perfeita em 2 falhas. O time sorocabano acabou marcando os gols. O Joinville ainda foi em busca do gol no finalzinho da partida, teve a chance do empate para levar para a prorrogação, mas acabou sendo derrotado por 2-1 e agora volta para a temporada que ainda tem Liga Nacional, Estadual e Copa Sul. Copa Sul essa que vira, inclusive, muito importante para o tricolor, porque precisa vencer para tentar estar na Supercopa no ano que vem e tentar essa vaga para a Libertadores de 2026. Por aqui, no Paraguai, o Jack dá adeus a esse sonho em 2025 e o técnico Eric Pereira falou um pouco sobre essa campanha e assumindo as responsabilidades por essa decepção da torcida com o time aqui no Paraguai. Vamos ouvir o técnico Eric Pereira. Cabe a gente, nesse momento, ter humildade, reconhecer os méritos do Magnus e, acima de tudo, assumir a responsabilidade, né? Principalmente eu enquanto comandante. Hoje, por mais que a gente não entregou o resultado, por mais que a gente não teve desempenho, não faltou hombridade, não faltou luta, não faltou entrega. Então eu estou muito orgulhoso do meu grupo e assumo toda a responsabilidade por essa derrota. Agora o Jack Futsal volta suas atenções para a Liga Nacional porque não tem tempo para descansar. Como disse o capitão Xuxa na zona mista, é lamber as feridas e rápido, porque quinta-feira já tem jogo contra o Pato pela Liga Nacional no Centro Eventos Carl Hansen. A gente volta para Joinville e segue acompanhando o tricolor das quadras. Alice, volto com você. Obrigada, Drica. Vamos só atualizar umas últimas informações. O Jack venceu o Centauros Caracas por 3-0 e ficou com a 3ª colocação. Na decisão do campeonato, na Libertadores, o Peñarol venceu o Magnus por 3-1 e conquistou o título pela primeira vez na história. É isso, gente. Essas eram as informações do esporte de hoje. A semana está só começando. O Jack, como a gente acabou de ver, ainda tem campeonatos já na sequência importantes, então a gente fica na torcida e na expectativa para que dê tudo certo também nos próximos. Uma dose de tristeza para os torcedores do Jack, mas que não pode ser absorvida, né? Tem que erguer a cabeça e seguir, né? Não. O Jack foi super bem na Libertadores, não conseguiu o título, né? Um título que seria inédito, mas representou muito, como sempre. E agora dá sequência aí a grandes campeonatos também. E tem uma caminhada linda, né? Com toda certeza. A gente está aqui Alice. na expectativa. Obrigada, Valeu, Márcia. boa semana. Até mais, boa semana a todos. Obrigado. Seguindo por aqui, intervalo bem rápido no nosso